Saudações, meus queridos, muita paz, muita luz. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pleiadianos. Meu nome é Ariel Espíndola e eu saúdo a cada um de vocês, os novos inscritos que estão chegando e vocês também, que fazem parte do nosso canal desde o início. Sejam todos muito bem-vindos. A cada um de vocês também, de todas as outras minhas redes sociais, do Instagram, do Facebook, do nosso canal Pleiadianos no YouTube, que estamos indo para 82 mil inscritos. Na verdade, já estamos com 82 mil inscritos. Gostaria de pedir para vocês, nesse momento, se vocês puderem me dar um retorno, se o áudio ele está bom, porque eu estou usando um foninho simples aqui. Então, se vocês puderem me dar esse retorno, vai me ajudar bastante. Eu gostaria de falar com vocês hoje sobre um assunto assim, muito importante, principalmente nos tempos que nós estamos vivendo, que é sobre a positividade tóxica. Mas, Ariel, como que uma positividade pode ser tóxica? Como pode algo positivo ser algo tóxico? E é sobre isso, meus queridos, que eu gostaria de conversar com vocês. Porque sim, existe positividade tóxica. Bom, para quem não me conhece, mais uma vez, meu nome é Ariel Espíndola, sou médium ostensivo desde criança. Comecei a fazer palestras em centros espíritas kardecistas com 6 anos de idade. Com 7 anos de idade, eu aprendi a ler, já estava lendo as codificações de Kardec, já estava lendo a Bíblia, o Torá, o Alcorão, tudo referente à religião, tudo referente também, que eu gosto muito desses assuntos, na realidade desde criança, sobre psicologia, psiquiatria, parapsicologia, fenômenos da mente e, sem sombras de dúvidas, também ufologia. Mas, sinceramente, acredito que nada dessas apresentações que eu fiz aqui, até esse prezado momento, é tão importante quanto as minhas pequenas ações. Eu estou indo para os meus 40 anos de idade, tenho um filho de 20 anos, que ele vai fazer 21 anos de idade também. Sou uma essência, tá bom? Sou uma essência pleiadiana encarnada no planeta Terra. Assim como disse Divaldo Pereira Franco, assim como disse Dolores Canyon, que estariam vindo as ondas de voluntários. Mas muito bem, meus queridos, vamos falar então sobre a positividade tóxica. E o que é a positividade tóxica? Bom, hoje em dia eu não sou ligado a nenhuma religião, não sou ligado a nenhuma instituição, embora já tenha feito parte de várias instituições, porque o meu caminhar, a minha jornada desde criança, eu fui orientado tanto pelos espíritos que me acompanham, espíritos terrestres, quanto seres estelares também, a estar passando por grande parte das religiões, frequentando esses lugares, e muitas das vezes, para não dizer em quase todas as religiões que eu passei, não era a minha intenção, era apenas ser um observador, mas acabei me tornando líder, ocupando cargos de liderança. Então eu já fui pastor evangélico, sem nunca perder, não é o conhecimento, a essência desde criança, mas respeitando a visão dos nossos irmãos evangélicos e falando a linguagem do amor. Já fui dirigente de centro espírita, kardecista, sou descendente de judeus italianos de Roma, por isso, de Roma não, de judeus italianos, de Gênova, Itália, ok? E todas essas experiências que eu passei em todos esses lugares, aonde eu desenvolvi, não é, esse papel de observador, que os mentores me orientaram para ver qual que era a relação entre os líderes espiritualistas, os líderes religiosos e as pessoas que estavam ali frequentando também.
E eu também passei também pelo judaísmo messiânico. O que é o judaísmo messiânico, Ariel? São os judeus que acreditam em sanando Jesus, que eles chamam de Yoshua, ou Yoshua, ok? E também passei pelo judaísmo ortodoxo. Não me tornei rabino, porque para se tornar rabino, ok? O homem ele tem que ter ali aproximadamente uns 40 anos, ele tem que ir para Israel, passar pelo conselho do rabinato de Israel. Mas eu cheguei a ser Kohani. Kohani, digamos assim, a segunda posição dentro do judaísmo, tanto ortodoxo quanto do judaísmo messiânico, que, digamos assim, é de maior importância e trabalho também. E também já participei de outras religiões, que sempre acabavam religiões e doutrinas ocupando esses cargos. Mas o mais importante de tudo isso, meus queridos, foram os trabalhos voluntários que eu fiz. Eu já vou entrar no tema positividade tóxica. Então, muito além de eu ser médium, de eu ter ocupado esses cargos de liderança, das coisas que eu escrevi, das faculdades que eu fiz, inclusive de teologia, anos de teologia, não só de teologia cristã, mas de teologia espírita, de teologia, porque sim, existe vários tipos de teologia, tá? Teologia espírita, que é mais de 5 anos de estudo gratuito, teologia cristã, teologia judaica, entre várias outras também, ok? E nada disso, sinceramente, eu acho que foi tão importante quanto a minha pequena contribuição dentro dessa minha jornada espiritual em vários lugares que eu passei. Trabalhei voluntariamente em asilos. E trabalhando nesses asilos, onde eu trabalhava voluntariamente, cuidando dos idosos, ajudando no que eu podia, trocando fralda, dando remédio, trocando a roupinha dos idosos que às vezes estavam com vômito, dando banho. Já trabalhei também voluntariamente em orfanatos, e nesses orfanatos nós cuidávamos de criança de 0 a 17 anos. Então, nesses orfanatos, eu via muitas realidades diferentes do que nós conhecemos. A maternidade é algo lindo, ser mãe e ser pai é algo sagrado, mas também existe mamães e papais que por diversos motivos diferentes, sejam drogas, seja negligência, seja o que for, nós acolhemos aquelas crianças com várias situações assim, que realmente era de se entristecer qualquer coração. Eu não vou entrar aqui em detalhes das crianças que chegavam lá com vários problemas diferentes. Também trabalhei com dependentes químicos, tanto álcool como drogas, e também vi várias realidades, tanto a realidade das famílias que conviviam com essas pessoas, quanto a realidade dessas pessoas também. E vários outros trabalhos que eu faço, inclusive também como voluntário. Eu sou ator, comecei a fazer teatro com 12 anos, eu faço teatro de rua, levando para comunidades carentes um pouco de arte, um pouco de humor, também em hospitais, em vários outros lugares. E por que eu estou falando isso? Porque eu acredito que essa minha segunda parte do que eu estou falando, essa segunda contribuição, é muito mais importante do que o conhecimento que eu adquiri. Eu ainda procuro continuar adquirindo conhecimento, que é muito importante sim. É muito mais importante do que eu ser médium, é muito mais importante do que eu ser uma essência pleiadiana e ter consciência disso. É muito mais importante do que a conexão que eu tenho com espíritos terrestres ou não terrestres. O amor em ação, a positividade tóxica. Então eu gostaria de falar com vocês sobre as verdades de Siddhartha Gautama, mais conhecido por vocês como Buda. Ao contrário, meus queridos, de que muitas pessoas pensam, não é? Principalmente pessoas que, querendo ou não, acabam entrando nessa positividade tóxica. Siddhartha Gautama, ele era um príncipe, ele vivia em um castelo,
e nesse castelo onde vivia, ele chegou a ser casado, ele teve um filho, e tudo era muito lindo, tudo era muito maravilhoso, tudo era muito belo. Só que Siddhartha Gautama, ele meio que sentia que tinha algo além dos muros do castelo, que ele queria ver, queria conhecer. Existia 4 saídas desse castelo e ele saiu escondido do seu pai, não é? Escondido das outras pessoas, porque todo mundo queria esconder de Buda as coisas que aconteciam fora desse castelo. E nós, eu e você, dentro do que nós chamamos de positividade tóxica, nós podemos nos colocar no lugar de Buda. Nós vivemos em um castelo, nós vivemos em uma bolha religiosa, uma bolha social, uma bolha política, seja o que for. Em um país, em uma cidade, nós vivemos em castelos, em bolhas. Mas assim como Buda, nós devemos sair desse castelo e ver que existe vidas e existe coisas além desse castelo que nós vivemos, e não entrar na positividade tóxica, mas realmente conhecer as nobres verdades. Então eu vou estar lendo algumas coisas aqui para vocês. Vamos entender sobre as 4 nobres verdades. A primeira nobre verdade é a verdade do sofrimento. Através de sua sabedoria infinita, o Buda viu com clareza algo que os humanos comuns percebem em algum momento de sua vida. O que não é possível ao ser humano conquistar plena satisfação durante a sua existência. O sofrimento é descrito de muitas formas diferentes nos sutras budistas. Os 4 e os 8 sofrimentos serão discorridos a seguir, ressaltando que são sentimentos e situações comuns em nosso dia a dia. O sofrimento é uma outra palavra para situações. Os 4 e 8 sofrimentos. Os 4 e 8 sofrimentos descrevem de modo detalhado os sofrimentos que vivemos ao longo da vida. Então, meus queridos, falando mais uma vez, estamos falando de positividade tóxica. O que é positividade tóxica? O que Siddhartha Gautama, o Buda fechado em seu castelo, em sua bolha social, na sua conformidade, ele não se conformou. Ele quis sair da sua bolha e quis conhecer realmente, não somente a sua verdade, mas a verdade de outras pessoas. Então, continuando, a primeira grande e nobre verdade: nascimento. Terminando o período de gestação em que estamos dentro do ventre de nossa mãe e finalmente nascemos para o mundo, estamos sujeitos a qualquer evento externo que possa ocorrer em nossa vida. Estamos presos dentro de nossos corpos e neste mundo. É a primeira grande nobre verdade que Buda descobriu. Segunda nobre verdade: envelhecimento. Todas as pessoas passam naturalmente pelo processo de envelhecimento. Sofremos com a deterioração de nosso corpo, da nossa mente, enquanto sofremos pelas perdas das pessoas queridas ao nosso redor. E depois, a doença, sim, para a positividade tóxica. Vou estar explicando para vocês. Doença foi a outra nobre verdade que Buda descobriu, e Buda não sabia que existia doença. Sim, doença. Todos, em algum momento, sofrem com a doença, seja ela mais leve ou podendo até encerrar com a vida do ser humano. E a outra nobre verdade budista é a morte. Buda descobriu: a morte chegará um dia para todos nós, e isso é um processo natural das existências dos seres vivos, inclusive nós, humanos.
Mesmo assim, e principalmente quando a morte ocorre, de repente, ela causa sofrimento. Perda de um amor. Às vezes perdemos alguém que amamos, outras vezes nosso amor não é retribuído. Todos os dias alguém já sofreu ou vai sofrer por amor. Aqui falamos sobre amor conjugal, mas podemos ampliar o conceito desse sofrimento para a forma familiar, amizade, fraternal e outros. Ser odiado, meus queridos. Sim. Ser odiado, nenhum de nós queremos ser odiados por ninguém. Pelo contrário, queremos ser amados pelas pessoas. No entanto, ser odiado acontece em nossas vidas, vez ou outra. E isso também trata de um desejo não realizado. Somos seres em constante evolução e aprendizado. E os desejos mundanos fazem parte de nossa vida. Procuramos então realizar os nossos desejos e objetivos, e quando não conseguimos, sofremos com isso. Estes são a forma, sensação, percepção, atividade e consciência. Eles constituem a parte da consciência e da existência no meio da manifestação ou sofrimento, ou seja, novamente, a posição de estarmos sempre vulneráveis a possibilidades de sofrimento iminente. O Buda ensinou a verdade do sofrimento, não para nos fazer desistir de tudo em nossas vidas e nos desesperarmos, mas pelo contrário, mas para ajudar a reconhecer com clareza e realidade de vida, compreendendo que o sofrimento na nossa vida devemos sempre lutar para superar as dificuldades e obstáculos. Reconhecer a primeira nobre verdade é o primeiro passo para um processo para nos levar a querer compreender as demais verdades. Então, meus queridos, principalmente nos dias de hoje, acredito que dependendo da pessoa, dependendo do grupo, em todas as formas, seja de religião, seja de espiritualidade, sem rótulos de religião, nós encontramos aquilo que se chama de positividade tóxica. A positividade tóxica, ela é simplesmente você negar as realidades que Buda compreendeu aqui nesse pequenino texto que eu li para vocês, que é claro que é muito mais extenso. A morte do corpo físico, ela existe e é para todos. A doença, em algum momento da nossa vida, ela irá acontecer. Nós não sermos correspondidos em uma forma de amor, seja ela qual for, pela sua mãe, pelo seu pai, pelo seu cônjuge, por qualquer pessoa. Isso vai acontecer. A doença, ela vai acontecer. A morte, ela vai acontecer. E a positividade tóxica, meus queridos, ela vem justamente para negar fatos que são naturais a todos, absolutamente todos nós. E por que eu estou tocando nesse assunto aqui hoje com vocês? Que vocês irão ver esse vídeo em outro momento mais oportuno. Bom, como eu disse aqui no início, e tem uma passagem muito linda também, na Brit Hadashah, em 1 Coríntios 13, que eu gosto muito, onde fala sobre a fé e o amor. Na verdade, onde fala sobre o amor. Então, meus queridos, quando nós falamos sobre lei da atração, quando nós falamos sobre vibração, que nós devemos procurar sempre estar constantemente na vibração da alegria, não entrar na vibração do medo, não entrar na vibração do sofrimento, não entrar na vibração da tristeza, não entrar na vibração da raiva. Nós queremos dizer não entrar e não permanecer. Porque sim, meus queridos, todos nós, desde Buda, desde Sananda Jesus, desde Isis, desde Chico Xavier, desde Ariel Espíndola, desde cada um de vocês. Todos nós passamos em algum momento da nossa vida por esses
estágios. E nós não negamos esses estágios. Nós reconhecemos que o sofrimento ele existe, que a dor ela existe, que crianças podem ser abandonadas por suas mães biológicas. Nós reconhecemos que nós ainda vivemos em uma sociedade onde sim existe desigualdade, inclusive no Brasil. 50% da população mundial do Brasil sequer tem água e luz encarnada. E nós reconhecemos essa verdade não para nos desanimar, não para ficarmos tristes, não para ficarmos prostrados, mas justamente para fazer a fé em ação. Porque, meus queridos, vocês podem ter todo o conhecimento do mundo, vocês podem ter todas as habilidades parapsíquicas, paranormais, vocês podem ter todo o conteúdo, todos os diplomas, que se isso não for colocado em prática, é simplesmente um conhecimento morto, sem ação. Porque a fé, o conhecimento, as habilidades mediúnicas, sem ação, sem o reconhecimento, elas não passam de um conhecimento morto ou que apenas irá beneficiar a vocês. Tem uma outra passagem que eu gosto muito e que eu não sei ela de cor, mas ela se encontra na Brit Hadashah. Brit Hadashah é um nome em hebraico para o Novo Testamento, que o apóstolo Shaul Hachalia, que vocês conhecem como apóstolo Paulo, ele escreveu sobre o amor. 1 Coríntios 13. E isso é para nós, para todos nós, principalmente nesse momento, para nós não entrarmos na positividade tóxica, no negacionismo de fatos que são inegáveis, ok? Eu poderia falar todas as línguas faladas na terra e até no céu, mas se eu não tivesse amor, as minhas palavras seria como um som de um sino ou como um barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar. Mas, se não tivesse amor, eu nada seria. Poderia dar tudo o que tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado. Mas se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. Quem ama é paciente e é bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso e nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Não fica irritado, não se magoa. Quem ama fica alegre quando alguém faz uma coisa boa e fica triste quando alguém faz uma coisa errada. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo, com fé, esperança, paciência e amor. Porém, a maior dessas virtudes é o amor. Então, meus queridos, quando nós falamos nesse momento sobre positividade tóxica, é justamente nós entrarmos em um paradoxo totalmente contrário do que muitos dos mestres nos ensinam sobre vibração, sobre pensamento positivo, sobre lei da atração. Nós devemos sim estar constantemente vibrando positivo. A lei da atração, ela funciona. O pensamento positivo, ele pode causar maravilhas em nosso corpo, em nossa mente, em nossa psique. Mas também nós não podemos de forma nenhuma negar que sim, apesar de tudo isso, como as nobres verdades de Buda, assim como disse o apóstolo Shaul Hachalia, o sofrimento ele existe, a morte existe, a doença existe,
meus queridos, mas nós passamos por ela. Nós passamos por ela usando a lei da atração. Nós passamos por ela usando, se mantendo na alta vibração e não negando que isso existe. Tem muitas pessoas que eu fico muito feliz, com o coração muito alegre, que são psicólogos, terapeutas, tem bacharelado em psicologia, em psiquiatria, em parapsicologia, e que me seguem o meu conteúdo, gostam da minha linha de pensamento, que eu procuro falar de uma forma mais simples o possível, não é? Albert Einstein mesmo dizia, se você tem um conhecimento e você não consegue passar esse conhecimento para a sua avó de uma forma que a sua avó compreenda, então esse conhecimento ele é morto, ele é nulo. Então, apenas falar de forma acadêmica, geralmente é quando nós estamos nos dirigindo a pessoas ou grupos acadêmicos. Quando nós estamos nos dirigindo a um público geral, eu acredito que nós devemos falar da forma mais compreensível possível. E nesse momento onde nós estamos passando, não só aqui no Brasil, como em todo o mundo, nós que somos cristãos, judeus cristãos, muçulmanos, espíritas, ubandistas, ateus, nós que temos religiões ou não temos religiões, nós temos mais do que nunca, meus queridos. Mesmo que vocês não acreditem em Sananda, mesmo que vocês não sejam budistas, mesmo que vocês não sejam reencarnacionistas, nós somos convidados a refletir que nós podemos sair desse nosso castelo, sair da nossa bolha social. Nós precisamos, sim, falar sobre questões que muitas das vezes não é confortável. Muitas das vezes essas questões que nós falamos nos causam momentaneamente um sentimento de tristeza, mas o sentimento de tristeza, o sentimento de dor, elas existem para serem sentidas, não para permanecer nela. A dor física no nosso corpo é um alerta para que algo de errado está acontecendo no nosso corpo. Assim como o sentimento de tristeza, quando nós ouvimos determinadas coisas, é um alerta para a nossa alma de que nós precisamos fazer algo. E nós precisamos, meus queridos, nós precisamos fazer algo. Nós precisamos fazer algo pelas mulheres, nós precisamos fazer algo pelas minorias, nós precisamos fazer algo pelos nossos irmãos afrodescendentes, nós precisamos fazer algo pelas pessoas menos favorecidas, nós precisamos fazer algo pelos animais, nós precisamos fazer algo. Sabe por quê, meus queridos? Apenas ficar na positividade, apenas ficar no namastê, apenas ficar tipo, eu não quero ouvir falar disso. Tipo, existe mães que abandonam filhos, existem mães narcisistas, pais narcisistas, existe abuso infantil, existe abuso e agressão psicológica, existem várias realidades no mundo que eu lidei. Eu, Ariel Espíndola, lidei trabalhando em todos esses lugares. E, meus queridos, eu nunca perdi a fé na humanidade. Eu nunca me deixei abater por todas aquelas realidades, seja quando eu via uma criança na situação que fosse, em situações precárias, quando eu via depoimentos de mulheres que sofriam agressões, quando eu ia visitar lugares extremamente de extrema pobreza dentro do Brasil, porque eu nunca fui para o exterior, onde eu via que as pessoas, gente, sequer tinha água, a água deles era barrosa, onde as pessoas sequer tinham banheiro, onde as pessoas sequer tinham mal o que comer. Então todas essas coisas existiam, mas existia ali também, dentro da minha pequena possibilidade, como um ser humano espiritualista, no meu caso, que eu sou, e não somente como ser humano espiritualista, como um integrante da sociedade, como um brasileiro, porque eu estou no Brasil, e o que eu posso fazer, pelo menos no momento, é o que está ao meu redor, é o que está ao meu
ao redor. Então, quando eu podia, mesmo com as coisas que eu passava em casa, porque sim, acreditem vocês ou não, como qualquer uma outra pessoa, e principalmente algumas sementes estelares, não é? Nascida da década de 50, 70, 80 para frente, nasceram em lares, escolheram nascer em lares extremamente desafiadores. Justamente, assim como eu, tenho que me dar um exemplo, para aprender ou reaprender na terceira dimensão, porque fora dessa dimensão nós já sabemos, mas reaprender na terceira dimensão a amar aqueles seres, a começar pela nossa família, ou família não é? A começar pelos nossos parentes, pelas nossas mães, pelos nossos pais, pela primeira escola que nós nascemos, a começar pelos nossos familiares, amá-los. É claro que sem sombras de dúvida, meus queridos, amar não significa permitir ser abusado em nenhum sentido. Amar não significa você permitir que seja o seu pai biológico, ou a sua mãe biológica, ou alguém de dentro da sua família, seja o que for, cometa qualquer ato que venha machucar, seja o seu coração, seja o teu corpo, seja a tua mente. Na realidade, meus queridos, nós somos convidados a amar a todas as pessoas, mas nós não somos necessariamente convidados a gostar de todas as pessoas, pois existe uma diferença muito grande em amar a todas as pessoas e gostar. Amar a todas as pessoas é nós estarmos à disposição de todos que nos cercam, até mesmo daqueles que nos machucaram muito, até mesmo, muitas das vezes, dos nossos algozes, que quase sempre também são os nossos professores. Então, amar a todas as pessoas, sim, é possível. É possível nós levarmos o nosso amor a uma pessoa que nos machucou. É possível levar o nosso amor a uma pessoa que pensa totalmente contrário a nós. É possível levar o nosso amor a pessoas que neste momento elas estão, ao invés de contribuir para a evolução do planeta, ao invés de contribuir para a evolução do ser humano, ao invés de contribuir para a humanidade, estão fazendo totalmente o contrário. Isso é amar. Amar é você amar essas pessoas apesar do que elas fazem. Não é concordar com o que elas fazem. E até mesmo, na medida do possível, fazer algo para que elas não continuem fazendo aquilo. Mas se essas pessoas precisarem de uma palavra de amor, de uma palavra de conforto, se elas precisarem de comida, se elas precisarem de uma mão que as levantem, nós estaremos lá. Gostar, meus queridos, já é diferente. Gostar já tem a ver com gosto, gostar já tem a ver com vibração, gostar tem a ver com sentimentos. E nós não conseguimos, nós nunca iremos conseguir gostar de todas as pessoas, porque existem muitas pessoas que nós convivemos, existem muitas pessoas que nós provamos, literalmente, e que nós não gostamos, que eu não gostei, porque os pensamentos não batem, porque a vibração naquele momento não bate. Então, se você tentar gostar de todas as pessoas, você irá fracassar. Mas se você amar a todas as pessoas, você irá conseguir. E quando nós não gostamos de uma pessoa, assim mesmo quando nós provamos essa pessoa e nós não gostamos dessa pessoa, nós estabelecemos limites. Limites físicos, limites vibracionais. Até aqui você pode ir. Isso é uma relação saudável. A Bíblia, a Torá, os grandes mestres nos chamam a amar a todas as pessoas, não a gostar de todas as pessoas, porque nós não conseguimos gostar de todas as pessoas. E nisso nós estabelecemos esses limites. Bom, meus queridos, ontem também, para vocês verem como que o universo é lindo, o universo é maravilhoso, não é? Eu estava pensando e refletindo bastante, eu já tinha conversado com vocês aqui, sobre a questão de que muitos
irmãos espiritualistas, muitos irmãos terapeutas, além de serem terapeutas, além de trabalharem como terapeutas, psicólogos, de trabalharem com chakras, reikis, etc., várias coisas, né, ser um trabalho realmente mesmo, também, além desse trabalho, também realizam trabalhos voluntários, também realizam trabalhos gratuitos, da mesma forma. E eu conheci também muitas câmaras chamadas, né, de câmaras arcturianas, câmaras de cura pleiadiana, câmaras de cura de Arcanjo Miguel, entre várias outras câmaras de cura. Algumas dessas câmaras gratuitas e acessíveis a todos, e outras dessas câmaras não gratuitas, não acessíveis a todos. Mas como o universo ele é lindo, como o universo ele é maravilhoso, uma das pessoas que me conheceu lá no canal, o Celso J. Rezende, me enviou esse livro, que aliás eu já falei sobre esse livro aqui, vou estar trazendo ele aqui no canal, ok? Tanto no meu Instagram quanto no YouTube, para estar falando sobre ele. Eu vou colocar ele, tentar focar, se vocês quiserem tirar um print, aqui, olha, vou colocar um pouco mais próximo. E eu, gente, sinceramente, eu fiquei extremamente feliz, porque esse livro, ele contém uma série de informações. Não estou sendo pago para dizer isso, e muito menos estou dizendo isso simplesmente porque eu ganhei esse livro, tá? Porque eu já ganhei muitos outros livros muito bons, que está na minha lista de leitura para ler, mas é um livro assim onde ensina muitas coisas, além das mensagens ali que existe, ensina como que nós podemos nos curar a nós mesmos, como que nós podemos proceder, como que nós lidamos com o nosso ego, fala sobre os Anunnakis, fala sobre nós estarmos em contato com a espiritualidade, fala sobre isso que nós estamos falando aqui, inclusive aqui ó, no panfleto, que foi enviado junto aqui, olha, aqui onde vocês podem ver mais ou menos, são as câmaras que eles usam, as câmaras de cura, tá? Eu vou ler aqui para vocês. Câmara de regeneração celular. A finalidade da câmara de regeneração celular é o realinhamento energético vibracional. Utiliza frequências luminosas, cristais, mantras e a intervenção direta de seres de dimensões superiores. Atendimento gratuito. Agendamento no celular 21, que é o código 98 181 5397. Muito bem, meus queridos. Eu vou estar trazendo ele tanto no Instagram quanto aqui também no nosso canal Pleiadianos. E eu vi duas coisas que me fez refletir sobre isso. A primeira coisa foi um vídeo, não é, da Xuxa Meneghel, que vocês conhecem, acredito que todos vocês conhecem ela, aonde ela narrou uma história que ela se colocou dentro dessa história como se tivesse acontecido com ela, como se fosse ela, Xuxa Meneghel, a mãe dela. E depois ela fala, olha, os nomes são fictícios, mas a história que eu acabei de narrar, ela é real. Muito bem. E houve alguns comentários, como por exemplo, nossa, mas essa história é muito triste, e nós não devemos vibrar na tristeza. Ou outros comentários também, certamente comentários de cunho político. Ah, ela fala o que simplesmente estão pagando para ela falar, ou entre milhares de outras coisas. Meus queridos, eu confesso para vocês que na minha infância eu gostei muito da Xuxa, ainda gosto dela ainda como pessoa, gosto mesmo, lembra do Gostar e Amar? Além de amar, ainda gosto dela. Não são todas as coisas que ela fala, nem que ela publica, que eu concordo. Inclusive no próprio Instagram dela, né? Por exemplo, a forma dela fazer uma militância com o vegetarianismo e o veganismo não é uma forma que eu concorde, ok? Entre outras coisas. Os dados móveis estão
Assim também, meus queridos, o telefone ativando. Assim também como eu tenho pessoas que eu admiro extremamente, como por exemplo o professor Lércio Fonseca. Não é tudo que o professor Lércio Fonseca fala e que eu falo, nossa, eu concordo absolutamente com tudo que o professor Lércio Fonseca fala. Nossa, o posicionamento político, porque sim, o professor Lércio Fonseca tem um posicionamento político. O posicionamento político do professor Lércio Fonseca é o mesmo que o meu. Nossa, o posicionamento, não agora, né? Antigamente. Agora, acredito que pelos últimos vídeos que eu vi, a Mônica de Medeiros, ela mudou bastante. Mas ela também, até um pouco tempo atrás, ela tinha um posicionamento político também, que aliás, igual do professor Lércio Fonseca. E outras pessoas também, como a Monja Cohen e etc. Meus queridos, nesse momento, nós devemos refletir apenas uma coisa. Quando nós vemos uma pessoa, seja como a Xuxa, seja como o professor Lércio Fonseca, seja como a nossa querida e amada Mônica de Medeiros, seja como o Divaldo Pereira Franco, que também tem um posicionamento político e é criticado por isso, como a Monja Cohen também tem um posicionamento político declarado e é criticada por isso. Quando nós vemos uma pessoa que nós amamos, seja ela espiritualista, seja ela um filósofo, como por exemplo o nós nunca iremos encontrar, meus queridos, uma pessoa, aliás, isso é uma infantilidade, é uma imaturidade emocional muito grande que nós temos que trabalhar. Nós nunca vamos encontrar uma pessoa, seja religiosa, seja no campo da filosofia, da ciência, que vai torcer para o mesmo time que o futebol que o seu, que vai ter a mesma religião que a sua, que vai ter a mesma posição política que a sua. Mas agora eu faço uma pergunta para vocês. Nós devemos, simplesmente porque essas pessoas maravilhosas que fazem um trabalho maravilhoso, nós devemos ignorar tudo que a pessoa é e tudo que a pessoa fala, simplesmente porque ela tem uma posição que seja diferente da nossa? Nós devemos ignorar uma pessoa porque, de repente, ou ela é vegetariana ou ela não é vegetariana, porque, de repente, ela tem um posicionamento político ou não tem um posicionamento político. Ignorar uma pessoa porque ela tem uma religião, uma religiosidade, ou não tem uma religião, ou não tem uma religiosidade. Então é isso, meus queridos. A positividade tóxica, o negacionismo. Então, viver na quinta dimensão, que aliás, a quinta dimensão não é um lugar, não é um estado. A quinta dimensão é um estado vibracional. Quando nós falamos, Ariel, nós vamos para a quinta dimensão, ou falando de modo assim, mais compreensível, nós vamos para o céu, nós vamos para a nova terra, nós entraremos numa nova era, não é? A nova era, nós estamos todos nesse momento falando sobre a nova era, saindo da era de peixes, entrando para a era de aquário. Mas a grande verdade, meus queridos, é que a quinta dimensão, ela sempre esteve aqui na Terra. Sempre esteve. Sananda Jesus falou há mais de 2000 e poucos anos atrás. Quando os discípulos perguntaram para Sananda Jesus, Jesus, quando Jesus? A pergunta que vocês fazem para mim e para muitas pessoas. Quando que virá o reino dos céus, Jesus? Quando que tudo será transformado, Jesus? E Jesus, ele respondeu, eis que em verdade vos digo, que o reino dos céus já está no meio de vós. Ele disse isso antes dele passar pela crucificação. Ele disse isso antes dele passar pelo sofrimento. Foi a mensagem que ele deixou. O reino dos céus, a quinta dimensão, a nova era, a era de aquário, a era dourada, a nova terra, a nova sociedade, o novo mundo, o novo humano, é um estado vibracional que nós podemos acessar. Nem sempre nós conseguimos, nem iremos conseguir viver o tempo todo na quinta dimensão. Mesmo porque, meus queridos, nós já estávamos na quinta dimensão, digamos assim, em um período integral. E alguns de nós que estamos aqui encarnados, nós estávamos até na sexta, sétima. Existem seres aqui encarnados da 15ª dimensão, fractais, ok?
fractais encarnados da 15ª dimensão. Então, para que, Ariel? Para que um ser de dimensões superiores, da 5ª dimensão, da 12ª dimensão, vem para a 3ª dimensão? Justamente, meus queridos, para nós vivermos todas essas realidades que nos cercam e manifestar aqui, como Ariel Espíndola, como o professor Laércio Fonseca, como Maria, como João, como Anderson, como André Amaral, como Evani, como Cristina, como Alexandre, nós manifestarmos aqui, na 3ª dimensão, onde nós estamos atualmente encarnados. Como Jesus disse, estamos na Terra, estamos humanos, mas não somos da Terra, não somos humanos. Estamos humanos para manifestar as frequências mais elevadas. E manifestar as frequências mais elevadas não é negar que o sofrimento existe. Não é negar que existe vários idosos desamparados. Não é negar que existe abuso e violência sexual, que existe abuso e violência infantil, que existe abuso familiar, que existe abandono. Não é negar que a fome existe. Não, meus queridos. É sermos esses deuses em ação. E é exatamente por isso que nós somos convidados, meus queridos, a sair da positividade tóxica. A positividade tóxica, ou terminando aqui, né, essa pequena livezinha aqui que eu estou fazendo, a positividade tóxica é totalmente o contrário do que todos os mestres nos ensinaram. Todos os mestres. E nós também somos esses mestres. Nós viemos para essa dimensão para ser a mão que auxilia, para ser o ombro para as pessoas chorar. Não importa o partido político ou não delas. Não importa o que elas comem ou que elas não comem. Não importa se elas são cristãs, muçulmanas, ubandistas, espíritas, ateus, esquerda, direita, centro. Não importa, meus queridos. E principalmente nesse momento. E sabe por quê que não importa? Se nós ainda não aprendemos nesse momento onde nós estamos passando com a pandemia, que afeta a tudo e a todos, sem distinção, as nobres verdades de Buda, não só de Buda, como de Sananda Jesus também, não é? De nada nos adianta os nossos títulos, de nada adianta os nossos habilidades paranormais, os nossos cursos, se nós não formos deuses em ação. Se nós não formos as mãos que secam as lágrimas. A menor frase da Brit Hadashah, da Bíblia, do Novo Testamento, que eu acho mais linda, se chama, na verdade Jesus chorou. Cigana Eva, um beijo. A menor frase do Novo Testamento é Jesus chorou. Sabe quando Jesus chorou e por que Jesus chorou? Quando Jesus ele foi ressuscitar Lázaro, seu amigo, Lázaro, irmão de Marta e Maria, um dos 3 melhores amigos de Jesus, que Jesus mais estava junto. Lázaro morreu, Jesus sabia que Lázaro tinha morrido, tinha sido avisado. Os discípulos, vamos lá, Lázaro está doente, Lázaro está doente. Lázaro estava vivo ainda. Jesus podia ir lá e quando ele estava vivo ainda, curar Lázaro e estava tudo certo. Não. Lázaro esperou, Jesus esperou, desculpa. Lázaro, ele morreu fisicamente na carne e Jesus chegou lá. Quando Jesus chegou, Marta e Maria foram chorando, todo mundo estava chorando. Por quê? Porque dói, gente. Sim, dói. Você sendo espírita ou não, reencarnacionista ou não, católico, ateu, você sendo o que for, dói a morte de alguém. Dói sim a separação. Dói essa breve e momentânea separação, ok? Então Jesus chegou lá, Jesus que era um ser que estava na 3ª dimensão, como eu e você,
Comia, bebia, chorava, trocou as fraldinhas dele, Mãe Maria trocou as fraldinhas dele, fez cocôzinho, xixizinho, comeu, bebeu vinho, dançou, se alegrou. Então, quando ele viu todos os amigos dele chorando, sabe o que Jesus fez? E por que Jesus chorou? Ele chorou. Mas Ariel, por que ele chorou? Porque ele viu os amigos dele chorando. Porque ele viu Maria chorando. Porque ele viu Marta chorando. Porque ele sentiu toda a tristeza de todas as pessoas que estavam ali ao redor. Mesmo ele sabendo que, alguns minutos depois, ele ressuscitaria Lázaro. Sabe qual é o nome disso? Se chama empatia. Se você tiver conhecimento e não tiver empatia que Jesus teve, você ainda não compreendeu a premissa máxima do amor. Se você foi espírita, muçulmano, católico, protestante, judeu, espiritualista, e ainda não entendeu o conceito da empatia, nós ainda precisamos aprender com esse grande mestre, Sananda Jesus, que tinha acesso à quinta dimensão e outras dimensões, que podia ressuscitar e ressuscitou Lázaro, que podia fazer fenômenos paranormais extremos, que conseguiu no corpo físico transmutar o seu corpo, vencer a morte e tornar um ser imortal aqui. Mas ele não perdeu algo que nós, nesse momento, não devemos perder, chamado empatia. Empatia com todos. Empatia com quem pensa diferente de nós. Empatia com todas as pessoas. Não entrarmos, meus queridos, na negação e nem no negacionismo. Sananda Jesus, quando esteve aqui, ele poderia, ok? Ele poderia acabar com a fome física, acabar com todas as doenças fisicamente falando, poderia acabar com todas as pestes, com todas as coisas. Mas, meus queridos, ele veio muito mais do que para isso. Foram coisas que ele fez no percurso do caminho dele. Ele veio, sabe para quê? Ele veio, Buda veio, as grandes deusas Isis, Horus, Tote, os pretos velhos, as índias xamãs, as mães leburianas e as sementes estelares, como eu e como você. Sabe para que nós viemos? Não é para fazer o serviço pelo nosso irmão, mas para apontar o caminho. Porque a porta da espiritualidade, a porta da expansão da consciência, ela só pode abrir de dentro para fora. Todos esses grandes mestres, e eu incluo todos vocês como mestres e mestras, nós apenas apontamos o caminho. O caminho do amor em ação. O caminho da caridade, da alta vibração, do bom pensamento, da cura da regeneração celular, do DNA, de várias coisas. Mas sem negar as coisas que nós podemos fazer. O que a espiritualidade pode fazer, a espiritualidade faz. O que nós podemos fazer, nós temos que fazer. Porque nós somos deuses em ação. E uma das coisas mais lindas que eu achei nesse livro e no trabalho aqui desse irmão, que é uma equipe, é que ele diz bem claro aqui, olha, esse trabalho espiritual que eles realizam, eles colocam muito claro, não abandonem os remédios que vocês estão tomando, não abandonem o acompanhamento médico que vocês estão fazendo, mas eles, aqui nesse trabalho espiritual, colocam bem claro. Esse trabalho espiritual, a espiritualidade fará a parte dela. E você continua com o acompanhamento médico. Teve várias e várias curas, em todos os sentidos. Curas físicas, mas principalmente curas emocionais, curas que nós carregamos, na verdade, doenças que nós carregamos de outras vidas, implantes, chips, mas tudo isso, meus queridos, sem entrar no negacionismo da positividade tóxica. Sabe por quê? Porque o que nós chamamos de ciência
é simplesmente o Deus é a Deus em ação através de nós. Então, a ciência e a espiritualidade, elas não são separadas, mas elas andam juntas. Então, terminando aqui, que nós venhamos aprender que vibrar em frequências mais elevadas nada tem a ver do que você passar por uma rua, ver um irmão no chão pedindo comida, não importa o porquê que ele está pedindo comida, não importa se ele vai beber, se ele não vai beber, o porquê que ele está naquela condição, não nos cabe. Se você pode fazer algo, faça. Sananda Jesus também disse isso. Sananda Jesus disse que quando chegasse naqueles dias, aqueles dias que nós nos encontramos com Ele, seja quando nós fazemos a passagem, ou seja aqui mesmo, enquanto nós estivermos encarnados. Eu tenho vários encontros com Sananda Jesus, vários momentos o tempo todo em que eu não elevo o meu coração a Sananda. Sananda diminui a vibração dele e vem a mim, como vem a você. A espiritualidade, ela diminui a intensidade de luz dela e vem a nós. Sabe por quê? Porque eles não se acham superiores a nós. Eles sabem que nós somos deuses em ação. Então, quando nós temos um encontro com a espiritualidade, com Sananda Jesus, eles nos convidam justamente a ser aqueles aonde ele também disse no Novo Testamento: tive fome. Olha só, Jesus não negou a fome. Jesus multiplicou pão, multiplicou peixes e não negou a fome. Jesus disse: eu tive fome e vocês me deram de comer. Jesus disse: estive preso. Não importa por quê. Não importa qual crime cometeu. Não importa se está preso lá e se cometeu ou não cometeu um crime. Jesus disse: estive preso e você foi me visitar. Jesus disse: estive nu, sem roupa, com frio, e você me deu de vestir. Jesus disse: estive com sede e você me deu de beber. Estive com fome e você me deu de comer. E continuando, essas pessoas que terão esse encontro com Jesus, seja aqui mesmo no corpo físico, ou seja quando abandonarmos o corpo físico, perguntarão: mas Jesus, quando? Quando que você, Jesus, teve fome, eu te dei de comer, teve frio? Quando você esteve preso? E Jesus irá responder como respondeu há 2000 anos atrás, responderá para mim, respondeu para mim, responderá para você: quando vocês fizerem para qualquer um dos meus pequeninos. E quando Jesus fala de pequeninos, Jesus fala de todos. Não importa quem são, não importa o que fizeram, nós podemos e devemos amar a todos. Nós nem sempre, nem precisamos gostar de todas as pessoas, mas nós devemos amar a todas as pessoas sem distinção. E um outro grupo também encontrará com Sananda Jesus e também acontecerá a mesma coisa. Jesus dirá para eles: eis que em verdade vos digo, que tive fome e vocês não me deram de comer. Estive preso e vocês não foram me visitar. Estive nu e vocês não me vestiram. Estive com sede e não me deram de comer. E essas mesmas pessoas perguntarão: mas Jesus, quando que nós estivemos nessa situação? E Jesus também responderá: quando vocês não fizeram para um dos meus pequeninos. Então é isso, meus queridos. Esses pequeninos são todos. Esses pequeninos são aqueles que têm religião, não têm religião. Os pequeninos são aqueles que pensam como nós e aqueles que não pensam como nós. Os pequeninos são aqueles que estão nesse momento e em todos os momentos da vida, na linha de frente, acreditando sim na espiritualidade, acreditando sim no amor, acreditando sim na alta vibração, mas agindo. A fé sem ação é morta. As habilidades mediúnicas, parapsíquicas, sem ação é morta. E principalmente, todos os conteúdos que você possa ter sem empatia é morta. Que nós venhamos a ter empatia. Gratidão a todos, muita paz e muita luz. Que nós venhamos nesse momento a trabalhar o amor,
a empatia e não a positividade tóxica e o negacionismo. Gratidão a todos. Olá, você conhece a Associação SOS Felinos? Este é um trabalho no qual cuidamos de 40 gatinhos que foram resgatados da rua, onde estamos dando um lar, alimentos, carinho, paz e abrigo. Contamos com a sua ajuda, com doações de ração, areia higiênica, entre tantos outros meios, para continuarmos com este trabalho. Se você quiser nos ajudar, estaremos colocando todas as informações sobre a associação no primeiro comentário abaixo deste vídeo. A Associação SOS Felinos, juntos para dar muito amor, carinho aos nossos gatinhos.